Amados, ainda em pé, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos, capítulo 4. Nós leremos do versículo 32 em diante. Atos 4, nós leremos do 32 em diante. Atos 4, de 32 a 35. Assim diz a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era só um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, peço ao Senhor que fale ao seu coração nessa manhã. Peço a Deus que abençoe a sua vida na ministração da palavra em nossa igreja, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nós nos humilhamos diante de Ti e clamamos, Deus, ó Pai, a Tua bênção sobre nós como igreja. Pai, nós estamos aqui no início desse ano de 2025, clamando, Deus, ó Pai, a Tua bênção sobre nós, último domingo de janeiro, domingo, Deus, em que os irmãos já estão voltando das férias. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor que esse ano seja um ano de bênção, Pai, um ano de alegria, um ano marcado pela Tua presença em nossa Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Dá-nos um coração quebrantado e humilde, Deus. Dá-nos um coração compungido e contrito. E dá-nos a bênção, Deus, ó Pai, de sermos, ó Pai, uma igreja que agrada a Deus. Ó Pai, derrama sobre nós a Tua unção do Teu Espírito. Ó Deus, ó Pai, guarda-nos em fidelidade na Tua palavra e nos permite, Deus, sermos todos juntos aqui vaso de bênção para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor que fale, ó Deus, ao coração do Teu povo nessa manhã. Ó Deus, que nessa manhã o Teu povo Te exalte e que cada um aqui seja alimentado pela Tua palavra e aprenda, ó Deus, ó Pai, a viver para Te agradar. Que juntos como igreja nós vivamos para a Tua glória aqui na Unida e que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Nós oramos, Deus, e clamamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Certa vez, irmãos, eu fui pregar numa igreja no interior e alguém me disse o seguinte: pastor, toma cuidado com o que o senhor vai pregar aqui nessa igreja nessa manhã, porque essa igreja tem dono. Eu falei para a pessoa o seguinte: eu desconheço qualquer dono humano da igreja. O único dono que eu conheço da igreja é Jesus. E se alguém quer se fazer dono da igreja, é assaltante, está se apropriando daquilo que não é seu. E o meu objetivo aqui não é agradar nenhum dono de igreja, é agradar aquele que é o verdadeiro dono da igreja, porque ele nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Nós aqui na Unida temos essa percepção, irmãos, de que o verdadeiro dono da igreja é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por causa disso, tudo o que fazemos na igreja, em tudo o que fazemos na igreja, devemos nos perguntar: o que fazemos agrada ou não agrada a Deus? Porque se nós fôssemos nos dedicar a agradar cada uma das pessoas que aqui estão, como primeira prioridade, nós não faríamos nada na igreja. O próprio apóstolo Paulo diz assim: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então o objetivo da igreja não é agradar a homens. O objetivo da igreja é agradar a Deus.
E nesse texto que vos li nessa manhã, nós encontramos a igreja em Atos dos Apóstolos depois de receber o Espírito Santo. Ela está sendo tremendamente usada pelo Senhor. E aqui nós vemos uma igreja abençoada, cheia da graça, da presença do Espírito Santo, exercendo o ministério de maneira que Deus é glorificado e agradando a Deus sobre todas as coisas. É por isso que ao olhar para esse texto nessa manhã, eu quero meditar com você sobre o tema uma igreja que agrada a Deus. E que neste início de ano, nós, como membros desta igreja, entendamos que se nossa igreja vai agradar a Deus, cada um de nós tem que se comprometer a agradar a Deus, não só na vida da igreja, mas em nosso lar, em nossa casa, em nosso trabalho e em tudo aquilo que viermos a fazer. A palavra do Senhor, então, nos apresenta uma igreja que agrada a Deus. Pastor, quais são as características de uma igreja que agrada a Deus aqui no livro de Atos? A primeira delas é que uma igreja que agrada a Deus é uma igreja unida. Uma igreja que agrada a Deus é uma igreja unida. Vamos olhar para o texto aqui, irmãos. Versículo de número 32, assim diz a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Vamos ler todos comigo, versículo 32? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Irmãos, o texto da palavra de Deus é claro dizer para nós que essa igreja que agrada a Deus é uma igreja unida. O Espírito Santo caiu sobre a igreja. E quando uma igreja é cheia do Espírito Santo, ela ama a Deus sobre todas as coisas. Mas, em segundo lugar, ela ama o próximo como a si mesmo. E o texto fala que na igreja de Atos eles estavam tão unidos em Cristo Jesus que pareciam que eles tinham um só coração e uma só alma. Nós, como seres humanos, temos um coração e temos uma só alma. Então, o que ele dizia é que a igreja estava tão unida que eles pareciam uma única pessoa, um único ser. A igreja vivia em unidade, de maneira que ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. Eles se amavam tanto e viviam em unidade que cuidavam uns dos outros e não permitiam que seus irmãos passassem necessidades e dificuldades. O texto está nos dizendo, irmãos, que se nós queremos ser uma igreja que agrada a Deus, nós temos que ser uma igreja na qual, na prática, o amor ao próximo se manifesta. No qual nós oramos pelos nossos irmãos, na qual nós abençoamos nossos irmãos, na qual nós nos preocupamos com os nossos irmãos, na qual nós cuidamos de nossos irmãos, porque Cristo nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Se nós queremos ser uma igreja que agrada a Deus, nós temos que viver em unidade. O apóstolo João, em seu Evangelho, capítulo 17, 20 e 21, diz que o Senhor Jesus orou por nós. E ele diz assim: não rogo somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim por intermédio da palavra destes, para que sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, quando nós vivemos em unidade, o mundo percebe o amor de Cristo entre nós e vai querer servir a Deus, e vai querer estar em nosso meio. Imagine se você chega numa igreja em que as pessoas estão brigando, se insultando, falando mal umas das outras, você vai querer sair correndo. Hoje, quando Daniela e eu vínhamos de manhã para a igreja, quando nós saímos no portão de casa, estava uma moça brigando com o seu namorado, ela falou: vai embora daqui, não fala comigo. E fez o maior escândalo na rua. A Dani baixou a cabeça e falou: pai, a mulher quase bateu no rapaz. Eu falei: para você ver, filha, nessa hora a gente baixa a cabeça e não fala nada, e finge que nem ouve. Quando a gente vê uma cena como essa, irmãos, a gente fica envergonhado. Se a gente chega numa igreja onde as pessoas só ficam brigando, nós vamos querer ficar nessa igreja? De forma nenhuma. Mas se você chegar numa igreja onde as pessoas se tratam com amor, abençoam umas às outras e recebem você com carinho, você vai querer ficar ali. Você vai dizer: essa é a minha igreja, aqui eu quero adorar a Deus, aqui eu quero servir a Deus de todo o coração. É por isso que uma das frases que eu gosto muito
do ministério da igreja é a frase do reverendo Philippe Melanchthon, que era auxiliar de Martinho Lutero. Philippe Melanchthon diz assim: nas coisas essenciais, unidade. Ou seja, na verdade bíblica, na doutrina, nós não abrimos mão de nada. Nós estamos em unidade. Nas não essenciais, liberdade. No que não é essencial, nós não vamos ficar brigando. Por exemplo, nosso culto da manhã é um culto com a liturgia na qual nós cantamos 2 hinos. Um culto tradicional, simples. Já o nosso culto de 11 horas, ele tem cântico, ele tem hino, ainda tem coral, né? É o culto que abençoa todo mundo. O culto das 18h30 só tem cântico. Em todos eles, nós não abrimos mão da palavra. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Se você quer cantar 2 hinos, vem às 8h30 da manhã. Se você quer adorar ouvindo coral e cantando cântico, vem às 11 horas. Se você quer adorar a Deus com cântico, você vai ter palavra em todos. Porque nas coisas não essenciais nós temos liberdade. Mas Melanchthon dizia, nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Em tudo, amor. Você vem no culto de 8h30 e recebe uma palavra amorosa de Deus para o seu coração. E abraça os seus irmãos e é tratado com amor. Você vem no culto de 11 horas e ouve a palavra e é abençoado e é tratado com amor. Você vem às 18h30 e é edificado com a palavra e é tratado com amor. Irmãos, se nós nos amarmos uns aos outros, o mundo vai crer que Jesus é o enviado do Pai. Que nesse ano nós amemos nossos irmãos, que nós oremos pela vida deles, que nós sejamos bênçãos na vida uns dos outros, porque o irmão que está sentado do meu lado, ou à minha frente, custou o sangue do eterno Filho de Deus, e eu devo tratá-lo com muito amor. Que Deus nos dê a bênção de viver em unidade como igreja nesse ano, amém, meus irmãos? Que nós oremos a Deus pelos irmãos, oremos pela nossa liderança, recebamos a palavra com humildade e aceitemos os desafios que vão ser colocados diante de nós, porque nós não podemos dividir a igreja de Cristo, porque Cristo morreu para que nós fôssemos um. E quando alguém divide a igreja de Cristo, está ofendendo o próprio Espírito Santo de Deus. Que Deus nos livre de ser instrumento de divisão na igreja. Amém, meus irmãos? Que nós vivamos em unidade e nos tratemos com amor para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mas não vou me delongar muito, porque o sermão da manhã é mais rápido. Então, nós queremos ser, nesse ano, uma igreja que agrada a Deus. Uma igreja que agrada a Deus é uma igreja unida. O nome dessa igreja, você não pode esquecer. Pastor, mas qual é uma segunda característica de uma igreja que agrada a Deus? Uma igreja que agrada a Deus é uma igreja bíblica. Uma igreja que agrada a Deus é uma igreja bíblica. Vamos ler, irmãos, o versículo 33? Todos comigo? Vamos lá? 1, 2, 3, versículo 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Mais uma vez, todos juntos. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O texto nos diz, irmãos, que o sermão dos apóstolos é caracterizado pelo poder de Deus. É o poder sobrenatural do Espírito Santo. Quando eles pregavam a palavra, você percebia que detrás deles havia um grande poder. Eles estavam cheios do Espírito Santo e por isso a palavra persuadia o coração das pessoas. Outra demonstração disso é o paralelismo do texto que diz que sobre eles havia abundante graça. Eles pregavam e você via a bênção de Deus sendo derramada sobre eles. E quando eles pregavam, as pessoas que ouviam a palavra tinham o coração cheio da palavra de Deus e eram alimentadas pelo Senhor, porque uma igreja bíblica é uma igreja que prega no poder do Espírito Santo. É por isso que nós sempre desafiamos vocês a orarem, desafiamos a igreja a orar em casa, a orar nos pequenos grupos, a frequentar as reuniões de oração, porque quando nós oramos, nós nos esvaziamos de nós e nos enchemos do poder e da presença do Espírito Santo de Deus. Nós queremos nesta igreja pregar com
poder, de maneira que você ouça a exposição fiel do texto bíblico, mas tenha certeza de que o próprio Espírito Santo de Deus está falando com você. A sua vida é cheia da presença do Espírito Santo enquanto ouve a palavra. Essa igreja que agrada a Deus é bíblica numa pregação poderosa. Mas que tipo de pregação essa igreja dá, pastor? A pregação deles é um testemunho vivo, irmãos, diz o texto. Com grande poder os apóstolos davam testemunho. Testemunho, irmão, significa que você viveu algo. Aqueles homens tinham uma vida antes de Cristo. E eles se encontraram com Jesus e Jesus mudou a vida deles. E agora, então, eles vivem para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso significa que se nós queremos ser uma igreja bíblica, nós temos que pregar no poder do Espírito Santo nesse púlpito e no nosso dia a dia, mas significa que a nossa pregação tem que ser fruto do testemunho daquilo que Deus tem realizado em nossa vida. É por isso que nós não colocamos para pregar na igreja pessoas que não tenham maturidade espiritual. É por isso que nós não colocamos pessoas que não sejam convertidas para pregarem. Porque como você vai falar de um Jesus que não transformou a sua vida? Esses homens falam de um Jesus que mudou a vida deles. Eles testificam, com grande poder os apóstolos davam testemunho. Eles viram Jesus morrer na cruz. Eles viram Jesus ressuscitar. Eles tiveram seus pecados perdoados. A vida deles foi mudada. É por isso que nós pregamos aqui. Se você quiser ter a sua vida transformada, você pode se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Se você crer nele assim, você vai ser perdoado de todos os seus pecados. Você vai receber a bênção da vida eterna. Você terá paz com Deus. Você será habitado pelo Espírito Santo. Você será amigo de Deus. Você terá um lugar garantido nos céus. Você vai ter a bênção de ser chamado filho de Deus. Nossa pregação aqui é testemunho, porque nós damos testemunho de Jesus, porque Ele nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Mas essa igreja bíblica, ela tem uma pregação poderosa, ela tem uma pregação testificadora, mas ela tem uma pregação vitoriosa. O texto diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O nosso Senhor morreu na cruz e pagou a nossa dívida, mas Ele não ficou na tumba. Ao terceiro dia, um anjo do céu baixou, a pedra o anjo rolou, o Espírito Santo, a vida no Cristo soprou, nosso Senhor se levantou da morte, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. A nossa pregação é uma pregação vitoriosa, porque o nosso Senhor, quando morreu na cruz, venceu o pecado, venceu o diabo e pagou a nossa dívida. E quando ressuscitou, venceu a morte. E está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e vai nos buscar, e vai nos transformar, e vai nos moldar à sua imagem, e nós teremos vida eterna em sua presença. Você vive num mundo caótico, num mundo cheio de crise, num mundo cheio de dificuldade. E às vezes você fala: meu Deus, como é que eu vou avançar? O Senhor nos promete estar ao nosso lado todos os dias nesse mundo. Mas o Senhor diz para nós que esse mundo não é o final de todas as coisas. Haverá uma restauração final. Cristo virá em glória e nós reinaremos com Ele eternamente. Se você creu em Cristo Jesus, você vai passar a eternidade na presença de Deus. É por isso, irmãos, que quando vocês vêm à igreja no domingo, muitas vezes alguém quer cochilar e fala assim: acorda! Porque nós acreditamos que Deus está falando conosco na pregação da palavra. Acorda! Acorda! Porque você não está aqui para ouvir a palavra do pastor Roster, nem do pastor Camargo, você está aqui para ouvir a palavra de Jesus. Então você não pode dormir,
quando você ouve a palavra de Jesus. É por isso que eu acho que é pecado alguém entediar as pessoas com a palavra de Deus. Eu lembro da história de um menino que chegou no culto e o pastor estava pregando, desanimado naquele dia, e o vô do menino começou a dormir no primeiro banco e começou a rogar. E aí o pastor virou para o menino e falou assim: menino, acorda seu avô aí. Aí ele falou assim: acorda o senhor, pastor, foi o senhor que fez ele dormir? A pregação não é para fazer ninguém dormir. A pregação é para que você ouça a palavra de Deus e seja transformado por ele. Amém, meu irmão? Uma igreja bíblica prega com poder, prega uma mensagem que é um testemunho, prega uma mensagem de vitória. Porque Cristo morreu na cruz, perdoou os nossos pecados e vai nos dar vida eterna em sua presença. Essa é uma igreja que agrada a Deus. Pastor, mas como ser uma igreja que agrada a Deus? Nós já vemos que uma igreja que agrada a Deus é uma igreja unida. Uma igreja que agrada a Deus é uma igreja bíblica. O último ponto você já sabe, né? Qual é o último ponto? Uma igreja que agrada a Deus é uma igreja... Oh, povo inteligente, louvado seja Deus. Vamos ler, irmãos, versículo de número 34 e 35. Eu vou ler o 34, vocês o 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Vocês, irmãos, versículo 35. Irmãos, aqui acontece algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque não houve uma determinação do governo para que cada um vendesse uma propriedade e repartisse o dinheiro na igreja. Não teve nada disso aqui. Nós não acreditamos nesse tipo de coisa. Aqui acontece algo voluntário, algo que é fruto da ação do Espírito Santo no coração, e que mostra que essa igreja é relevante e faz toda a diferença no seu contexto. Na igreja de Atos dos Apóstolos não havia nenhum necessitado entre os irmãos. Por quê? Porque se alguém tinha uma casa e tinha outra, vendia a casa e repartia o dinheiro com os irmãos que não tinham. Mas não é algo obrigatório, não houve uma determinação dos apóstolos, não houve uma determinação do sumo sacerdote, não houve uma determinação do apóstolo Pedro. Foi o Espírito Santo que agiu no coração dessas pessoas e elas, de maneira relevante e generosa, eu já tenho minha casa, tenho outra que eu alugo de renda, posso vender a terceira e abençoar o irmão. Louvado seja Deus! A igreja cuidava de si mesma. E o texto nos diz, irmãos, que aqueles que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E eles depositavam suas ofertas aos pés dos apóstolos. E aí se distribuía a cada um conforme cada um tinha necessidade. Uma igreja generosa, uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença no lugar em que é plantada. Irmãos, nós temos que ser uma igreja que é relevante. Nós buscamos ser uma igreja relevante no centro de São Paulo. Nós buscamos pregar o Evangelho. Nós buscamos fazer a diferença aqui. Essa igreja tem um trabalho, que é um projeto social, na Casa Porto Seguro, onde há escola dominical e pregação ali todos os sábados e todos os domingos. Sábado a gente está reunido aqui orando. Havia 2 irmãos pregando lá ontem. Eu estou pregando para vocês aqui agora, os irmãos estão fazendo uma escola dominical. É um trabalho que nunca vai ser uma igreja. Mas pessoas de rua são atendidas num albergue, ouvem o Evangelho na esperança de que a vida delas seja mudada para a honra e para a glória do nome de Jesus. Essa igreja, irmãos, é uma igreja que busca investir na obra missionária. Nós investimos em mais de 18 projetos missionários essa igreja, não sei se você sabia, no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, nós estamos apoiando a plantação da Igreja das Nações, em Osasco. Nós estamos apoiando a plantação da Igreja Presbiteriana de Aparecida do Norte, aquele lugar lá da Romaria. Nós apoiamos, irmãos, a plantação da Igreja de Calcaia do Alto, nossa igreja filha que está por organizar-se. Nossa igreja investe recurso nisso, para a glória de Deus.
Nós também estamos envolvidos em outros, pelo menos 15 projetos de missionários ao redor do mundo. A nossa igreja, eu não sei se você sabe hoje, é parceira na plantação de uma igreja no centro de Luanda, em Angola. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós estamos procurando ser relevantes na obra missionária. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós pregamos o evangelho aqui, nesse culto das 8h30, no culto das 11, no culto das 18h30 no Mackenzie, e queremos expandir ainda mais, porque nós acreditamos que o evangelho pode mudar vidas, pode mudar corações, pode restaurar famílias e pode transformar a cidade. Mas, irmãos, isso não envolve somente a pregação fora das quatro paredes da igreja. Mas nós podemos ser relevantes na vida dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Como você pode abençoar a vida dos seus irmãos da igreja? Como você pode abençoar a vida dos seus familiares de casa? Você pode pegar o telefone e ligar para alguém e orar por uma pessoa que você tem sentido falta? Você pode nos ajudar muito fazendo isso. Você pode ser um instrumento de Deus para discipular alguém, e chegou alguém novo na igreja, quer aprender da Bíblia, você é mais experiente, nos procure, pastor, tem um livro que o senhor possa me indicar para estudar a Bíblia com alguém? A gente passa esse livro para você, e você vai ser um discipulador, vai ser um instrumento para transformar a vida de alguém. E a vida daquela pessoa vai ser abençoada para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que privilégio, irmãos, é ver quando Deus usa nossas pequeninas vidas para servir e para sermos instrumentos nas mãos de Cristo Jesus. A gente tem que fazer a diferença no lugar em que Deus nos colocou. Na igreja de Atos, eles abriam mão da sua própria riqueza, botavam a mão no bolso e eram generosos. Há um texto bíblico, irmãos, Provérbios 19:17, que diz que quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta e Deus lhe paga o seu benefício. Em Atos 4:36, no texto aqui abaixo, a palavra diz que Barnabé, José, tinha uma fazenda, vendeu a fazenda, deu a oferta toda para a igreja. E as pessoas foram abençoadas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Há inúmeras maneiras, irmãos, por meio das quais nós podemos ser relevantes. Nós estamos aqui em um lindo templo, nós nos regozijamos com esse fato, mas nós também temos que ser generosos no cuidado com os nossos irmãos, na consagração para a obra e também na nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas para a igreja. Também temos que ser uma igreja que investe na obra missionária, que busca plantar novas igrejas, pois a igreja é a agência missionária de Deus na terra. E Deus confiou a sua missão a nós como seu povo. Eu quero desafiar você a clamar para que Deus te livre da idolatria do egocentrismo, de achar que você é o centro do mundo, e da idolatria ao Deus dinheiro, para que você invista a sua vida para pregar o evangelho, para discipular alguém, para visitar alguém, para pastorear alguém, para orar por alguém. E que Deus te livre de amar tanto o seu dinheiro para que você não seja infiel nas suas contribuições, mas que você seja generoso no seu dízimo e nas suas ofertas, para sustentar o trabalho da igreja, abençoar a obra missionária e abençoar a expansão do reino de Deus, para a honra e para a glória do nome de Jesus, para que nós continuemos a ser uma igreja relevante nessa cidade, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Ao final dessa mensagem, eu quero dizer a você o seguinte, que quando uma igreja começa a ser uma igreja que busca agradar a Deus, e ela vai se transformando numa igreja abençoada, uma igreja exponencial, ela vai viver vários períodos de parto espiritual. E como a maioria dos partos naturais, esse parto vai ser marcado por dores que nos levam a crescer. No obstante, quando esse é o projeto de Deus, nenhum de nós pode impedi-lo. Então nós temos que nos perguntar, Deus, como eu posso ser um membro que agrada a Deus em uma igreja que agrada a Deus? Que Deus nos dê a bênção, irmãos, de buscarmos amar os nossos irmãos. Que nós vivamos em unidade na igreja que se chama Unida. Que nós sejamos uma igreja bíblica, que nós amemos estudar a palavra, amemos ouvir sermões bíblicos pregados com poder, com testemunho da vitória de Cristo Jesus e da sua grande salvação. Mas que nós sejamos uma igreja relevante, na qual irmãos são pastoreados, aconselhados com a palavra, na qual o evangelho é pregado, nós buscamos investir e transformar a cidade, na qual nós investimos em missões e nos colocamos para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Você quer agradar a si mesmo ou você quer agradar a Deus? Há uma frase de um destacado teólogo da década de 70 no século passado que ele dizia o seguinte:
A igreja só é igreja quando ela não existe em função de si mesma. A igreja só é igreja quando ela não existe em função de si mesma. Que nós não existamos em função de nós mesmos, mas que nós sejamos uma igreja que agrada a Deus, que é uma igreja unida, uma igreja bíblica, uma igreja relevante.